Oi meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Já peço aqui no início do vídeo para vocês deixarem o like de vocês, se inscreverem no canal, ativar as notificações para receber todos os meus vídeos. E no vídeo de hoje eu venho falar um pouco sobre guerra espiritual. Sabia que eu e você nesse momento estamos passando por uma guerra espiritual? A guerra espiritual é o tipo de conflito que os servos de Deus enfrentam durante suas vidas cristãs contra as forças das trevas. O Velho Testamento nos mostra que existe uma batalha espiritual, mas só entendemos o seu alcance quando chegamos no Novo Testamento. Vimos um pouco sobre o que acontece, mas só ao começarmos a ler os Evangelhos e posteriormente o restante dos livros do Novo Testamento é que entendemos melhor sobre a guerra espiritual. Jesus escolheu 12 apóstolos, conhecidos como os Apóstolos do Cordeiro, e o Espírito Santo escolheu um apóstolo, conhecido como o Apóstolo dos Gentios, o Paulo de Tarso. O texto lá em Efésios 6 revela que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os poderes organizados das trevas. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Jesus iniciou seu ministério ensinando a palavra, curando o homem e expulsando demônios. Aprendemos com Jesus que muitas curas físicas ocorreram quando Jesus expulsou demônios, o que implica então que o problema era de ordem espiritual. Portanto, a que a palavra nos chama? Tiago diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Aqui você percebe que existe um chamado para que a gente resista. Quando vamos também lá em Efésios 6, primeiro o apóstolo nos chama a fortalecer-nos, para estarmos firmes contra as astutas ciladas do diabo. Estai, pois, firmes. O apóstolo Pedro nos faz o mesmo chamado. Na guerra espiritual, a tarefa principal do cristão não é atacar, é resistir. Então, como que a gente resiste? Quando Satanás tentou Cristo no jardim, o que Jesus fez? Ele citou a palavra. Satanás, o pai da mentira, não pode resistir à verdade. O que ele conhece, onde trabalha e no que é especialista é em mentir. Quando a gente se submete à verdade de Deus, crendo em sua palavra, ele foge, buscando uma tática para regressar. A guerra espiritual é um dos assuntos mais mal compreendidos e distorcidos pelos cristãos. Inclusive, a ideia errada de batalha espiritual tem sido amplamente utilizada com a finalidade de semear heresias no meio da igreja. Por isso é importantíssimo que todo cristão verdadeiro saiba realmente o que é uma guerra espiritual e qual a sua implicância na vida cristã. Como foi dito, apesar de o nome guerra espiritual não ser encontrado especificamente na Bíblia, há muitos versículos que tratam claramente sobre a realidade da batalha espiritual. Essas referências são tão abundantes que é correto até dizer que do começo ao fim, isto é, de Gênesis até Apocalipse, a Bíblia afirma a existência de uma guerra espiritual travada. Então, se a gente dá uma olhada lá no livro de Gênesis 3, esse capítulo retrata a tentação e a queda do homem no pecado. Isso significa que desde muito cedo o reino das trevas tem se empenhado em afastar o homem de Deus. O grande objetivo de Satanás e os seus demônios é fazer oposição a Deus e tentar destruir o seu povo. Por exemplo, em diversas ocasiões o próprio Jesus alertou seus seguidores a estarem sempre despertados espiritualmente para não cederem à tentação. Nesse sentido, a vigilância e a oração têm uma relação fundamental, por isso Jesus diz que a gente deve vigiar e orar. O apóstolo Paulo aconselha a sermos sensatos e vigilantes e que a gente possa resistir firmes na fé. Isso porque Satanás é um inimigo perigoso que anda ao redor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A Bíblia informa claramente quem são os agentes do mal, quem são os inimigos que devem ser combatidos na batalha espiritual. O apóstolo Paulo diz que esses inimigos são principados e potestades, príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Com isso ele quer dizer que Satanás e seus servos formam um grupo ou um reino bem organizado. A Bíblia também nos diz qual é o objetivo desse império do mal e como ele age. Satanás e seus anjos se ocupam de fazer oposição a Cristo e à igreja. O desejo deles é destruir a obra de Deus nessa terra. Na tentativa de conseguir esse objetivo, os seres malignos agem de forma organizada e bem estratégica. Paulo diz que o diabo promove astutas ciladas e lança dardos inflamados. Então, sempre quando a Bíblia fala sobre o papel do crente na guerra espiritual, ela enfatiza o conceito da resistência. São inúmeras as recomendações bíblicas para que o crente resista, persevere e vigie, e permaneça firme. O próprio apóstolo Paulo ensina que o cristão deve enfrentar a batalha espiritual revestido com a armadura de Deus para que ele possa resistir ao dia mau. E essas armaduras de Deus é uma vida íntegra e voltada ao Senhor,
com a oração da palavra, a leitura da Bíblia. O crente só pode ser vitorioso na batalha espiritual através de sua união com Cristo. Por isso que Paulo diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, o mesmo apóstolo escreve dizendo que durante sua vida ele foi vitorioso porque o Senhor o revestiu de forças, o libertou da boca do leão e o livrou de toda a obra maligna. Quando apoiamos nossa fé vivendo na palavra e na oração, nós recebemos instrução do Espírito Santo para a batalha. E nosso Senhor nos enche de sua verdade para que possamos pregar com a sua espada. Ele nos disse que a sua espada é como um martelo que despedaça. E temos a garantia que assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Meus queridos, entendam que a guerra espiritual ela já foi ganha por Cristo na cruz. Isso é evidente e é óbvio, onde ele despojou as autoridades triunfando sobre elas. Esta única realização muda totalmente o tom da nossa luta. Lutamos contra um inimigo que, em última instância, já foi derrotado. O diabo não pode nos forçar a fazer nada. Decidimos em cada evento a quem vamos servir, a Deus ou ao mundo. Compreender a derrota de Satanás nos livrará de enfatizar demais o poder do maligno. Ele é um inimigo derrotado. E conhecer a palavra de Deus nos levará a estar atentos às artimanhas do diabo para resistir contra ele. Então, a gente fazendo tudo isso, o que resta é que a gente permaneça firme. Eu espero ter ajudado você com esse vídeo, que você possa lutar e vencer a sua guerra espiritual, chamando aquele que já derrotou Satanás, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.